Que a inteligência artificial traz vários benefícios para a gente, ninguém duvida. Quem está acompanhando o nosso podcast aqui há mais tempo já viu aí vários e vários exemplos de como a inteligência artificial ajuda a gente no nosso dia a dia. Mas será que só tem coisa boa? Será que não tem um lado ruim aí, um lado mal da inteligência artificial? Então, você quer descobrir? Fica aqui com a gente, porque esse é o assunto de hoje do Deep Talks, o podcast da Unisoma. Eu sou Mônica Quache, cientista de dados, e estou aqui, como sempre, com meu companheiro Adriano Tomás, analista de negócios. E quem mais que está aqui hoje? Adriano, Olá. Apresenta aí. Maravilha. Obrigado, Mônica. Sempre uma satisfação ficar aqui com você, né, no Deep Talks, nosso espaço aqui tão acolhedor. E assim como o Deep Talks tem o objetivo, né, de a gente divulgar conhecimento sobre inteligência artificial, a gente tem que expandir também esses temas, né? E como a Mônica já bem apresentou, hoje a gente vai falar de inteligência artificial e fraudes. Quer dizer, nem sempre aquela coisa boa, mas de certa forma a gente trouxe aqui uma galera, né? Porque esse tema gera sempre bastante curiosidade. Sim. Então a gente trouxe uma galera aqui para poder ajudar a gente a expandir um pouquinho desse conhecimento e também falar um pouquinho dessas novas armas aí que estão sendo usadas para ataque. E eu espero que também tenhamos armas para a defesa. O contra-ataque, né? Exatamente, né? Então a gente tem aqui nossos 2 colaboradores da Protega, Managed Cybersecurity. Obrigado, pessoal da Protega, por ceder aí espaço, né? Tá aqui o William Nascimento, coordenador de projetos de segurança. Obrigado, William, pela presença. Luiz Siqueira, analista de desenvolvimento e inovação. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite. Também o pessoal da Protega aí por ceder vocês. E, cara, vocês têm esses nomes bonitinhos, mas esses nomes do que vocês fazem lá no dia a dia, eu imagino que seja um negócio totalmente diferente. Analista de desenvolvimento, cara. Conta depois pra gente. Mas é muito legal ter aqui vocês, né? E vamos lá, acho que estamos, né, curiosos. Curiosíssimos. Will, vamos começar com você aí. Pensando aí, a gente ouve muito falar de fraudes, golpes, né? Tá surgindo aí coisas com inteligência artificial por trás, galera fica morrendo de medo, fica todo mundo apavorado. Fala um pouco pra gente, o que tem, assim, de perigo, de risco, que realmente está rolando aí, tanto para a empresa quanto para pessoas? Sim. Os riscos, eles estão aí e a gente tem que lidar com eles todos os dias, né? Acho que hoje o principal problema, né, e a principal questão é o medo que as pessoas e nós mesmos da área de segurança temos com relação ao novo, né, ao que vai acontecer, né? Então, como a gente procura lidar com isso? Lidar com isso de maneira natural, como um desenvolvimento de alguma coisa, né, que era de um jeito e agora está se tornando de outro, né? Então, eu acho que nesse momento, né, a gente precisa criar mais tecnologias de IA que combatam tecnologias de IA, entendeu? Então, a gente combate IA com IA, né? Vamos dizer assim. Legal. É que quando a gente fala de pessoas comuns, né, nós todos temos medo, né, de expor dados, das invasões, de alguém entrar lá no seu aplicativo, no seu celular e fazer os estragos lá, financeiramente falando também, né, que não só dados, mas dados é nosso ativo, né? Mas, de fato, transações criminosas mesmo, né? De pegar dinheiro, a gente está vendo tudo isso. E a gente tem uma preocupação enquanto colaborador também, né? Então, quando vocês vão para os seus clientes, né? Imagino que as pessoas que trabalham dentro dos ambientes corporativos também tenham esse medo, essa preocupação. Poxa, fazer uma bobagem aqui dentro da empresa, eu posso atrapalhar todo o negócio. Como é que funciona, né? Assim, a gente sempre parte do pressuposto, né? É engraçado isso, que o elo fraco, né? O ponto fraco aí da cadeia de segurança da informação é o usuário. É o usuário. Né? É o colaborador, o cara que abre o e-mail do financeiro, o cara que faz aquela transferência bancária. Que maravilha! Então, assim, acho que a conscientização, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui, que é um trabalho de conscientização, de explicar o que já deixa as pessoas com o pé atrás. Então, sei lá, na Protega hoje a gente tem lá, cada X meses a gente faz uma campanha de phishing, né? Tá. A gente testa o que
os caras vão abrir ou que eles não vão abrir, né? Isso interno ou dentro? Interno. A gente faz Legal. interno. Só dá 3 passinhos para trás aí. O que é phishing? Phishing, tá. Phishing é um mecanismo de captura, né, de informação ou de dados. Então, a gente tem várias categorias de phishing, mas para ficar simples, né? Tá. Basicamente, eu envio uma informação esperando um resultado ou um benefício dessa outra pessoa. Sacou? Do tipo assim, o banco, você recebe uma mensagem do banco falando, foi feita uma compra de tanto aqui, não sei o quê, clique aqui para resolver. Isso mesmo. Ou coloque seus dados aqui, que sua senha está desatualizada, alguma coisa assim. Ou seja, manda para mil, né? Manda para mil. Se um pegar, ótimo. Exatamente. Né? Tá. Até puxando para um lado mais corporativo, muitas vezes aquela coisa do... tá aqui a cobrança referente a algum processo. E você manda para o financeiro, às vezes chega na pessoa, ela está acostumada no processo de fazer no automático e acaba... transfere, depois vai perceber o que acabou acontecendo. Então, muito do phishing... explorar da boa-fé do usuário, muitas vezes. Sim. E aí, puxando até do lado IA, uma coisa que é curiosa, que já acontece hoje, porque, assim, os e-mails de phishing, principalmente, ele vem muito pelo canal do e-mail, né? O mais comum. E hoje, uma dos maiores indicadores de que era um e-mail de phishing é que, geralmente, ele é mal escrito, ele não passa, talvez, aquele formato que você espera de um e-mail corporativo, vindo de uma empresa. Já algumas IAs, o próprio ChatGPT é um exemplo, muita gente consegue fazer um e-mail por ele com uma cara muito mais crível. Ele não fica tão não profissional, porque você tem todo o trabalho de fazer a imagem para ser crível. E como ele é um ataque geralmente mais em massa, não é focalizado, até existe uma variante do phishing focalizada, só que ela é um pouco mais trabalhosa. Muitas vezes o atacante ele vai trabalhar jogando esse mesmo e-mail para inúmeras pessoas. Sim. E você tendo um e-mail mais crível, a chance de clicar fica muito maior. Mas aí você trouxe uma informação legal, porque essa técnica já existe há muito tempo. Exatamente, né? Exatamente. E aí a gente está vendo evoluções de IA, onde cada vez mais a IA está trazendo a personalização desses ataques, onde eu consigo, de fato, falar, Luiz, tem um negócio pra você aqui e tal. Quer dizer, você já recebeu, diferente da mala direto. Sim, com certeza. Trocava só seu nome. Mala direta você foi longe, hein? E trocava aquele seu nome, mas a mesma mensagem padrão. A mesma mensagem, Mas agora eu tô conseguindo... Customizar, né? Deixar bem realmente customizado. Mas é importante dizer que as tecnologias hoje de segurança, não sei se a sua próxima pergunta seria essa, né? Mas podemos adiantar, vamos lá. Vamos embora. Elas já têm inteligência artificial para entender os padrões, inclusive de escrita. Dos executivos, por exemplo, né? Então, tem um tipo de phishing, né? Que é o Business Email Compromise, né? É um BEC, né? Que busca enganar quem está recebendo a mensagem internamente. Então, por exemplo, né? Sei lá, a gente tem o Luiz, que é o coordenador, e eu sou o funcionário do Luiz, né? Então, as pessoas, os atacantes mandam um e-mail de fora para dentro da corporação usando lá o domínio. Isso é fácil, tá? Fácil. Muito fácil fazer. Usando o domínio X, né, da empresa, vamos supor, da Protega aqui. Protega mesmo. Me pedindo, por exemplo, cara, por favor, me passe seus dados bancários que você vai receber um aumento. Pessoa manda na hora. Na hora, você vai mudar. Exatamente. Entendeu? E a tecnologia já faz a análise de escrita costumeira, né, do Luiz. Então... Quando você recebe um e-mail desse tipo, vai uma mensagem pro Luiz. Luiz, foi você mesmo que mandou essa mensagem? Porque não bate com o padrão que você escreve, geralmente. Então vocês estão dizendo que antigamente a gente tinha filtros, né? Que detectavam padrões dentro, né, os spams, né, os famosos. Então ele tinha lá um filtro de tem tal palavra, começa a classificar. Isso. Então classifica, até o ponto, agora passou daquele nível esperado. Isso. Então vocês estão trazendo agora essa informação de que isso hoje está sendo feito, mas com um nível de entendimento, não simplesmente só repetição de padrões. Contexto. Contexto. Essa é a palavra, né? Legal. Inclusive a gente falou muito isso ontem, né? Contexto com o fabricante. E é isso mesmo, né? Quando você precisa analisar contextos hoje para dizer que uma ameaça é realmente uma ameaça. Tá? Não basta mais ter só as comparações, né? X é X, não, é Y é Y. Não, tem que ter padrões. Tá? Interessante. E aí isso interfere, por exemplo, imaginando esse ataque por e-mail que vocês comentaram, né? Porque se isso tiver, por exemplo, individual dentro da sua caixa de mensagem,
ele existe um nível de classificação. Agora, para um phishing, ia ficar muito mais fácil se eu conseguisse olhar a caixa de todo mundo envolvido. Porque eu consigo olhar, chegou o mesmo e-mail para todo mundo. Isso aqui tá claro que é fraude, né? Vamos dizer assim, é um ataque. E aí você vai lá e já filtra isso antes de chegar na mensagem, antes de chegar na caixa de vocês. Sim. Existem também essas ferramentas? Responde aí, Luizão. Sim, eu diria que assim, toda essa parte de mensageria hoje ela é muito bem protegida. Então, por exemplo, que nem você comentou, eu mandar o mesmo e-mail, por mais que customizado para todo mundo, vindo do mesmo domínio, fica mais fácil de identificar. Ele já identifica, cara, o mesmo e-mail veio para todo mundo, que às vezes até de um remetente não comum, muitas vezes. E são pontos levados numa classificação interna que ele acaba por decidir. Passou de um nível que eu acho preocupante, está num nível que eu ainda acho tranquilo, devo bloquear ou não. E assim, óbvio, existem falhas. Às vezes você vai ter um falso positivo de um bloqueio de alguma coisa que era legítima. Sim. Muitas vezes. Eu posso mandar um e-mail para Adriano. Adriano, isso aqui, não sei o quê. E acaba sendo bloqueado porque o sistema entende. Cara, o Luiz nunca mandou um e-mail para Adriano. Quem é o Luiz? Então, quem é o Luiz? Mas a segurança, às vezes, é melhor pecar pelo excesso, 90% das vezes, do que você acabar deixar passar uma coisa séria. E aí vem um pouco do usuário. O usuário, às vezes, acha, só por estar atrás de uma proteção, que ele está imune. É aquela coisa do... Eu já tenho um anti-spam, eu posso clicar no que vem aqui porque é seguro, mas muitas vezes não é. Até pensando num cenário mais até delicado. Se eu tenho uma conta comprometida, por exemplo, conseguiram acesso ao e-mail do William. Podem me passar um e-mail realmente da caixa dele. E aí fica aquela coisa, é bom sempre ter essa pulga atrás da orelha. Sim. E aí, acho que a conscientização vem muito disso, da pessoa entender que pediu para clicar num link, pediu informação, sempre confirma, sempre desconfie. Eu, por exemplo, sou da pessoa... O William falou, cara, clica aqui e me pede isso. Eu vou ligar o William. É isso mesmo, você que me pediu, tem certeza? Não, e a gente está vendo isso acontecer não só nas empresas, obviamente, mas relatos todos os dias você vê ataques, né? E a pessoas comuns. Na empresa é uma coisa que não fica tão evidente pra gente, né? Ninguém vai noticiar isso de uma forma... mas eu imagino que seja no mesmo nível de ataques, até porque os valores são um pouco maiores, né? A gente tá falando de e-mails, né? Enfim, esse canal especificamente, né? Ele é muito usado para abrir portas, às vezes, para outros tipos de ameaça, né? Então, nem sempre um e-mail é um phishing velado, assim, um phishing mesmo, né? Às vezes ele é velado, desculpa. Então, o que acontece? Às vezes é só, cara, clica aqui para poder atualizar o seu Outlook, por exemplo. O cara vai lá e clica, não vai acontecer nada naquele momento. Naquele dia. Mas aquilo gera uma cadeia, Exato, né? gera uma cadeia de eventos, né? Então, aí o cara baixa um aplicativo que instala na máquina, que fica ali capturando informação, aí para acessar outra máquina, e o cara começa a fazer uma coisa que chama movimento lateral, né? Dentro da corporação, enfim. E quando isso é muito interessante, né? Porque quando vocês chegam ali, eu sei que é um dos diferenciais, eu conheço a Protega já há um tempo, eu sei que é um dos diferenciais que vocês têm, que é o lance do pronto-socorro, né? A equipe de pronto-socorro que vai atuar dentro de ataques que já aconteceram. Tá. E aí, como é que vocês conseguem olhar para isso, né? Fazer uma engenharia reversa, de certa forma? Onde que está o caminho, o buraquinho que abriu toda essa água toda aí, né? Engenharia reversa, acho que esse é o ponto. É o termo perfeito. Perfeito. Você acertou no alvo. Hoje tá muito mais fácil. Então, sei lá, 10 anos atrás... Com certeza. Com certeza. Era escovar bit que a gente fala, né? Então, assim, até o termo hacker, né? Então, é o cara que é especialista em determinada solução, sistema operacional, hardware, que encontra problemas, né? As brechinhas, né? Brechas, coisas que estão fora do padrão, né? Então, a gente busca isso. Quando a gente está num incidente, a gente busca entender o contexto, o que aconteceu. Qual foi a primeira detecção? Quem viu primeiro? Aonde viu primeiro? Quem foi o paciente zero, que a gente chama? Exato. Quem foi o paciente zero? Às vezes o cara não sabe de nada. Faz a menor ideia. Não sabe nem o que ele está fazendo lá, né? Então, aí a gente começa a entrar nas ferramentas de segurança. Tá bom, vem aqui. Me diz quais ferramentas que você tem aí. Eu tenho aqui um anti-malware, enfim. A gente vai analisar os logs da ferramenta. Não encontramos nada? Vamos para o sistema operacional. Vamos tentar entender dentro do sistema operacional que informações que a gente pode ter, né? Agora está muito mais fácil, né? Porque as tecnologias que a gente tem de segurança hoje tem uma tecnologia de telemetria. Então, tudo que você faz na máquina, tudo. Você abriu
um Word. Qualquer coisa que você faz é gravada, né? É monitorada. A gente pega esses dados depois e gera contextos, né? Que eu já comentei anteriormente, né? Para a gente poder entender o que está acontecendo. Então, aí, o que acontece muito, né? Quando a gente tem esse tipo de ataque, é o quê? O atacante vai lá, faz o ataque, insere o malware, coleta as informações, depois ele apaga os registros dele. Exatamente. Se a gente não tem uma telemetria para coletar essa informação, perdeu. E aí, quando vocês falam, né? A gente tá vendo... a gente fala aqui inteligência artificial, né? A gente sempre puxa essa sardinha, obviamente. Sim, não, com certeza. Né? E aí, quando pensando, por exemplo, em gerar nem contra-ataque, mas mais defesas, né? Existem formas de fazer isso já conhecidas, né? Sim. Já padronizadas, de certa forma. Como é que vocês estão vendo aí esta proteção usando, de fato, a inteligência artificial, né? Como que vocês estão vendo essa construção? Eu vejo o seguinte, hoje, principalmente uma das principais vertentes que a inteligência artificial entra hoje na segurança é a parte de correlação e entendimento de dados. Porque se a gente tem várias informações soltas, que nem o William comentou, se eu tenho telemetria a rodo de vários programas, se você não tem uma pessoa, e é difícil você achar alguém que consiga interpretar tudo isso, os dados são só um monte de número e letra. Você tem já alguns fabricantes que têm plataformas que vão usar de inteligência artificial para começar a correlacionar essa telemetria e muitas vezes até montar um diagrama do ataque, que mostra, o arquivo X foi executado, tentou comunicar com a máquina Y, acabou pegando a credencial de tal usuário, depois comunicou com outro. E isso você já tem funcionando em mercado. Legal. E aí você consegue ter uma visibilidade melhor de um ataque que você, de outra forma, você teria que fazer realmente na mão. Que é um ponto que eu sempre trago, que a inteligência artificial, eu vejo ela como um acelerador, um catalisador de conhecimento humano. São coisas que já existiam. Você já tinha formas de fazer isso. É igual a internet. Antes da internet você tinha formas de fazer tudo. Só que a internet... Só que demorava. Exatamente. A internet agiliza a forma que a gente faz as coisas. Assim como a inteligência artificial vai entrar com essa carta também. Legal. Então a gente tem muito disso. São processos que já davam para ser feitos, só que precisava de um especialista, demandavam muito tempo, uma análise à base só de log, conhecimento, com certeza. E só análise de dados é um negócio extremamente penoso, complexo, e ainda tem a chance do erro humano, que é um problema bem sério para esse tipo de coisa. E você tendo uma inteligência artificial que faça essa análise, essa correlação, já traz o contexto muito mais claro, até para uma pessoa mais leiga. Você consegue apresentar para uma pessoa e falar, cara, esse foi o trajeto que foi feito. Que de outra forma teria que ser uma apresentação estritamente técnica para a equipe técnica e depois a equipe técnica que dê um jeito de explicar isso para o executivo o que aconteceu. Que esse é o problema. Explicar para o executivo o que aconteceu. Esse é o desafio da equipe. Esse é o desafio da equipe. E eu acho que a inteligência artificial facilita isso um pouco. De eu trazer para uma galera que não está respirando segurança todo dia, entender qual foi o caminho, o que evitar, o que fazer, o que pode ter sido a causa. Coisa que para o público geral é bem nebuloso. Muitas das pessoas não têm muita noção de que, como o Will comentou, um ataque às vezes não é o phishing, não é a finalidade do phishing. Ele pode ser um passo numa cadeia de processos para um alvo muito maior. Nisso da brechinha. Principalmente falando em corporações. Para o público geral, ele geralmente é bem simples. É tentar pegar um dado bancário da pessoa. A não ser que a pessoa seja uma pessoa de interesse, tenha algum poder de alguma empresa. Claro. Aí ele vira um alvo pela posição que ele está. Mas político, né? De repente. Isso, exatamente. Então, a gente percebe que a IA, ela acelerou bastante tanto o lado da defesa quanto o lado do ataque. Um ponto interessante que eu complementar o Will é que hoje você tem ataques, por exemplo, você entra por um phishing com essa credencial e eu quero explorar uma vulnerabilidade, que o William comentou. Como a inteligência artificial é um acelerador, eu gosto de chamar ela como acelerador, ela facilita você entender muitas vezes uma coisa que você não teria o conhecimento. Eu brinco com o pessoal que assim, até um tempo atrás, vou fazer uma analogia bem boba, mas que funciona, que há um tempo atrás, se você quisesse abrir uma porta sem ter a chave, você teria que aprender com alguém que sabe, por exemplo, usar uma micha para abrir uma porta. Não, todo mundo tem esse conhecimento. Hoje, você procura no YouTube. Em 10 minutinhos, você achou um tutorial, você acompanhando, você abre. Com a inteligência artificial, em 1 minuto, você pediu e ela vai te explicar.
Como inteligência artificial mais avançada, pensando no futuro, você pode pedir para ela fazer logo. É isso. Esse é o medo, Esse é o medo que causa. Só que aí a gente tem que pensar que não só do lado das técnicas de invasão, que é o cara que está tentando abrir a porta, os cadeados também atualizam. Então você começa a ter uma noção de, cara, tentaram entrar dessa forma, vamos reforçar isso. E a mesma coisa, a inteligência artificial acelera desse lado também. Você tinha cadeados de uma forma, agora, por exemplo, as portas antigas, se for lembrar, um cadeado super simples, um tranca super simples. Quando você começou a ter portas mais resistentes, agora você tem até portas digitais. Inclusive muitas com log de acesso, quem entrou foi tal pessoa, entrou tal hora. Você trazendo esse tipo de coisa dos dois lados, eu acho que dá para acalmar um pouco, não precisa ter esse medo, esse desespero do futuro. O que você falou é legal, né? Expandindo um pouco dessa analogia. Você está dizendo que, os ataques estão evoluindo, mas a ideia da defesa também de trocar a fechadura da porta. Com certeza. De certa forma, já prevendo possibilidades de ataque, eu tenho ali a minha fechadura, muda a cada momento. As tecnologias, elas avançam muito, mas muito mesmo, assim, tecnologias de segurança, de proteção e segurança. Você tem um cardápio variado, assim, você pode escolher o que você quer trabalhar, né? Você faz muita coisa hoje. Então, os cadeados, né, Luizão? Sim. Estão muito bons mesmo, né? Agora, o problema principal é como operar, quem vai operar, né? Que é uma dificuldade que a gente tem, né? Profissionais de mercado para poder operar essas ferramentas. E mesmo que a ferramenta te traga um contexto, né? Te traga uma união dos dados, ainda assim você precisa de um certo conhecimento ali para processar e entregar... interpretação, né? Exato, entregar aquilo para o executivo, por exemplo, que é a parte difícil. Eu vejo quando vocês falam de... a questão, e a Mônica trabalha bastante, né? Em questão de dados. E aí, quando você fala de erro, às vezes nem é um erro, mas você deixou de perceber, uma possibilidade de invasão. Você deixou de perceber uma conexão do próprio ataque, né? E aí você fala de acelerando isso, expandindo essa visão, né? Talvez a gente não conseguisse enxergar pela quantidade de dados e tudo mais, né? Acho que está bem relacionado à técnica que a gente faz. Eu diria que a análise de dados e segurança da informação andam de mão dada a esse ponto, porque realmente tem que... Porque assim, se você hoje é tanta... E aí eu acho que o William pegou um ponto legal. É tanto cadeado... Porque aí vem um ponto, além dos cadeados melhorarem, se adicionaram mais cadeados. Exatamente. Então, com o tempo, se resolve um problema, gera outro. O problema gera justamente, é muita informação de muito lugar. Performance, por exemplo, né? Exatamente. É o que o usuário mais reclama hoje, né? Então, ele tem o computador dele lá, mas ele não consegue trabalhar porque tem um monte de coisa instalada, e às vezes está mal configurada. Nossa. E ele não serve para nada também, porque se tem um monte de coisa, não tem nada, entendeu? Quem tem muito não tem nada. Né? E aí a inteligência artificial, eu acho que do lado da defesa, eu vejo que o front, talvez, que ela vai atuar muito, seja essa parte de deixar mais entendível esses dados, até para traduzir de uma forma mais fácil, para não depender tanto de um profissional qualificado. Porque hoje, é aquela coisa, eu preciso de alguém que esteja treinado, consiga entender o contexto, consiga desenhar o que aconteceu. E não é fácil. É dificílimo você achar uma galera que tenha interesse nisso, porque é uma área difícil, é uma área que muita gente não conhece também. É uma área quase que secundária, muitas vezes, mas muito importante do que ela faz. Engraçado, eu tinha uma visão diferente até. Eu acho que... Eu não sei se é porque a gente está envolvido, né? Mas eu gosto muito da área, tenho muito interesse. Mas eu vejo que o desconhecimento, no fim da história, é gigante, né? Fala, cara, todo mundo sabe que aquilo existe, mas vocês estão falando aqui, né? É difícil trazer uma pessoa, que conhece do processo, que tenha vivência disso. Imagino que seja muito difícil. Então, nossa área também, a gente tem dificuldade, né? É claro, cada vez quando você mais especializa na coisa... Quanto mais você entra no nicho, difícil, mais específico exatamente. Mas a gente tem curiosidade disso, né? Não deixa de ter, eu acho que isso é legal. E se você levar em consideração, né, que a maioria das vagas de segurança da informação, pré-analista, engenheiro de segurança, não é preenchida. Então, não é preenchida. Então, hoje, a gente, na Protega, a gente forma muita gente. Né? Eu costumo dizer que a gente forma muita gente. É uma faculdade. A gente forma muita gente, né? Pro mercado e pra Protega. Mas é uma característica, né? É uma pergunta, então, aqui, já que você tocou nesse assunto. Quem quiser ir para essa área, que tipo de formação precisa ter? O que tem que buscar? Já que tá faltando gente, vamos fazer a propaganda aqui, né?
Quer responder? Se quiser começar, eu completo. Ó, eu sou formado em engenharia da computação. Ok. Teoricamente, assim, não tem muito a ver com segurança da informação. Se eu olhar, se teve uma matéria de segurança, foi muita. Esse cara não é um foco. Não né? é um foco, Curioso. entendeu? Então, assim, eu diria que se especializar ou tentar se especializar, né, em soluções de segurança, ou conhecer soluções de segurança, ou conhecer tecnologia, softwares de uso, né, isso já é um passo né? Hoje, é óbvio que formação acadêmica, quando eu olho um currículo para a gente contratar, é importante, mas não é o meu fator determinante. Eu vou analisar, de novo, né, como aquela pessoa lida com problemas e pressão, né? Porque esse é o desafio que a gente tem hoje. No incidente que você perguntou, a gente tem incidente todo final de semana, dia sim, dia não. Né? Madrugada sim, madrugada não. Sexta-feira à noite. É sempre sexta-feira à noite. É impressionante. Ou domingo de manhã. Ou domingo de manhã. Olha só. É quando você está dormindo, o telefone toca, né? Mas para enfrentar esse tipo de situação, você tem que ter resiliência, né? Você tem que ter um preparo mais aqui, né? E corporal também, porque você precisa tá inteiro, né? Então, eu diria que a pessoa precisa conhecer tecnologia. Não necessariamente precisa ser formado. E ter resiliência, ter um bom preparo pessoal e mental, tá? Luizão, eu acho que completando o que o William falou, eu concordo com tudo dito até aí, e eu colocaria um detalhe. Eu acho que todo mundo que aspira por segurança, coisa assim, tem que ser uma pessoa curiosa e flexível. Porque a curiosidade vem do quê? De querer entender, querer saber, querer desmontar as coisas, entender por que aconteceu, como aconteceu, o que eu posso fazer. E a flexibilidade daquela coisa. Pode ser que amanhã mude de solução. Você vai ter que correr atrás. É um mercado bem volátil. Então... É isso que eu tava sentindo aqui, né? Porque, tipo, por mais que você estude e aprenda, né? Sempre vai ter coisa, vai estar mudando, então você tem que estar ali sempre correndo atrás, eu sou formado em gestão de segurança da informação. Então, eu sou de uma área mais administração, com um pouco de TI, mas... E assim, dentro tive também uma matéria de segurança, você tem cursos hoje de segurança, mas é o que eu falo pra galera, é interessante ter para ter uma base teórica, entender como funcionam computadores e tal. Você tendo uma base de entender informática no geral, tecnologia da informação, para você entrar na segurança é questão de ser curioso e ir atrás da segurança em si. Porque é bem o que o William falou, você pode até se formar num curso de segurança, mas daqui 2 anos, ou às vezes um ano, ou até você terminar a faculdade, já mudou tudo. Mas vocês comentaram que existem padrões, né? Que eles acabam se repetindo. Então, por mais que você tenha a formação desse padrão, e aí eu imagino que isso você vai aprender na prática ali, essa transformação, mas você tem ali alguns modelos já pré-definidos no sentido tanto de ataque quanto de defesa, né? Eu vejo que vocês falam aí, não sei se é o termo que vocês usam, mas são frameworks de investigação, de segurança também. Então, você entendendo daquilo, eu imagino que... E para ser... É curioso, tem que ser curioso. Com certeza. Você ter uma base já dentro da segurança já facilita esses primeiros passos. Mas eu sempre trouxe muito para a equipe, quando eu estava na época principalmente do suporte ao cliente final, de que o ponto muitas vezes não é conhecimento técnico. E conhecimento técnico você adquire. Qualquer pessoa sentando, estudando, eventualmente aprende. É muito mais a soft skills, saber lidar com problemas, saber lidar com o cliente, que às vezes está numa situação de crise, e na situação de crise muitas vezes o cliente não responde bem, a pessoa entra em pânico, a pessoa às vezes está com medo pelo emprego dela ou coisas do gênero. Então você vai acabar tendo que lidar mais com... Eu brincava que no suporte a gente estava muito mais no lado psicológico da coisa do que realmente... psicológico. Mas é verdade. Tem muitas vezes que o incidente, para você resolver o problema, você simplesmente vai lá e fala pro cliente, não tem mais o que fazer, mas tô aqui para te dar a mão. E às vezes isso era o suficiente para o cara falar. Vou aí para te ajudar. E assim, por exemplo, numa situação em que, um ataque de ransomware, né? Não sei se todo mundo está familiarizado, né? Que é a captura dos dados e a disponibilidade dos equipamentos, né? Sequestro, né? Sequestro das informações, boa. O que eu vou fazer? Já foi, né? Muitas vezes já foi, não tem solução nenhuma. Agora, você precisa trabalhar no quê? Na recuperação. É isso. E aí que vem o trabalho do psicólogo que a gente falou. Sim. Como fazer isso sem perder o cabelo. Exatamente. Não, legal. Quando vocês falaram de ransomware, e a gente vê isso... isso é noticiado, né? Sim, com certeza. Esse é o hot topic de segurança para mídia, principalmente. E sabe o que é curioso? Eu já tive clientes que foram atacados mais de uma vez. Cara, não é possível que você sofreu disso e você continua ainda dando brecha. Cara, como é que funciona isso? A gente relaxa.
É, né? A gente é ser humano. O que a gente faz? A gente relaxa. Resolveu o problema, a gente vai relaxar, vai ficar tranquilo. Esquece do que passou. Esquece. E outra, em segurança, né? Em proteção, não tem bala de prata. Você pode ter o melhor, sei lá, chutar aqui, uma solução que... Antivírus. Ninguém usa mais antivírus. Então, enfim. Bom, o cara tem um antivírus lá, o melhor do mercado. Tem um anti-malware. Tem tudo. Né? O cara está se achando... Só que... Vamos lá, né? Pensando em anti-malware, que é o mais comum, né? As empresas terem, ela é a última cadeia de proteção da corporação. Ela é a última cadeia. Ou seja, se você chegou na máquina do usuário, quer dizer que você já passou por um monte de coisa. Por um monte de outras coisas. Entendeu? Entendi. Então, quando você fala de segurança da informação, você tem que pensar sempre em segurança de perímetro, né? Em camadas, né? E não pode relaxar. Né? A gente tem um processo na Protega que é um processo de renovação. Você está sempre verificando. Executando, verificando, testa. Perfeito. Né? Então, a gente precisa criar essa cultura nas empresas. Né? Esse tipo de serviço que a Protega oferece, ele é uma espécie de monitoramento, de certa forma. Sim. Fala um pouquinho mais sobre isso, Luiz, porque isso é muito legal, porque eu já vi casos onde a empresa recorrente, né, tem ataques. E é o que vocês falaram, se chegou ali a captura de dados, na máquina, já passou um monte de coisa, exatamente. Né? Eu diria que você tem duas grandes áreas dentro da segurança hoje, e a Protega oferece as duas, que é o Blue Team e o Red Team. A gente chama assim dentro do meio, que é o quê? O Blue Team é a equipe de defesa, a grosso modo, que é a equipe responsável por monitorar, ver indicadores, qualquer log, qualquer aviso que bater. E o Red Team é aquela equipe que funciona como atacante, mas do bem. É o cara que tenta invadir muitas vezes a própria empresa para falar, cara, tá vazando aqui, tem um buraco ali. Fazer o trabalho de se pôr no lugar do ataque, entendeu? Cara, conseguiram atacar dali, vamos ver se eu consigo fazer de novo? E fazer isso diversas vezes, e acho que é aí que vem o ponto. A segurança, ela é constância. É fazer isso de novo, e não deixar cair no marasmo, não relaxar. E uma coisa que acontece, que a gente vê um pouco em cliente, é aquela coisa do nunca aconteceu comigo. Eu falo, não aconteceu comigo, não vai acontecer, até que um dia acontece. E aí que muitas vezes vem o choque do cara, por uma besteirinha, uma má configuração muito pequena, é o suficiente para passar alguma coisa, às vezes dá 1-2 dias de parada, algum problema sério. Então, assim, a gente sempre traz pra galera, não relaxem. Sempre tem que estar sempre de cabelo em pé. É sempre assim, ó, protegendo de todos os lados. Então, assim, não é porque nunca aconteceu que não vai acontecer. Que não vai acontecer. E não é porque já aconteceu que não vai acontecer mais, de novo. né? Então... Vocês estão de cores vermelho e azul, referência ao Blue Team Red Team, não, né? Não. Só coincidência da história. Mas assim, hoje o meu papel ali dentro da empresa é coordenar também a área de Blue Team. Né? Então... por isso que eu comentei, né? A gente sempre tem incidente, dia sim, dia não. Né? Nossa. Isso é muito louco. E então, assim, em termos de vocês falaram das duas formas, né? Das duas equipes que integram a Protega. Além disso, vocês têm ali, o que eu comentei, né? Do conhecimento que eu tenho de vocês, desse pronto-socorro ali que atua para essas emergências, Isso, né? que é gestão de incidente. Resposta a incidente. Isso é fantástico. Nossa, tem bastante curiosidade nessa área. E ainda você pode colocar, assim, a gente falou das áreas de negócio, que é o desafio, porque por que eu vou investir em segurança da informação? Parece um investimento... Meio que você não consegue enxergar, porque ele não é palpável. É aquela história do seguro, né? Você paga seguro pra ninguém, pra não usar, né? Exatamente. Enfim, aí vai a gente, né? Os técnicos, né? Vamos apresentar os números da solução X. O executivo, ele não tá nem aí pra isso. Pra ele não é nada. Então, o que a gente tem hoje na Protega? A gente tem uma equipe, né? Que é voltada para as áreas de negócio, para justamente explicar para esse executivo, para esse cara de negócios, como ele pode economizar dinheiro, né? Que regras ele precisa criar para poder economizar dinheiro. E aí a gente vai somando isso às áreas de operação, né? Que é de Team, Blue Team, suporte. Porque não é simples chegar no final do período, eu contratei lá o time por um ano. Legal. Aí chega no final do ano, e aí, quais são os números? Não produzi nada. Claro, não teve ataque, porque eu não deixei...
Então, né? O caso, não acontecer nada é uma coisa boa, né? Se eu mostrar isso no relatório, não aconteceu absolutamente nada. É um ponto curioso. Eu falo, o pessoal lembra da equipe de segurança quando ela falha. Exatamente. Porque se você tá fazendo o seu trabalho direito, ninguém lembra que você existe. Porque você tá fazendo o seu trabalho direito. Né? Não. Eu falo que assim, isso, até certo ponto, a área de TI ainda tem-se um pouco disso. Tem muita gente que vê o TI como um custo, não como investimento. Porque é aquela coisa, tô com disponibilidade de 99,9% do ambiente. E daí? Aí no dia que cai, é o dia que, cara, por que a gente paga o TI se caiu? Não, e tem uma história muito interessante, né? A gente tava, há umas semanas atrás, né? Tem um colaborador nosso e ele é um cara espetacular, porque ele gosta de ir muito para além da parte técnica, né? Então ele é um cara, a gente fala que ele é um cara de pré-vendas, ele é um cara de negócio, né? E a gente tinha encerrado um contrato com um cliente X, né? Ele optou por seguir uma outra direção, por economia de custos e tudo mais. Ele ficou 10 anos com a gente, pra você ter uma ideia, esse cliente, né? Aí a gente tava passando e esse nosso colaborador falou, pô, vou passar nessa empresa aqui só para dar um oi, cara, porque eu tô passando perto e vou dar um oi, né? A gente já tinha encerrado o contrato, né? Depois de muita insistência ali para tentar negociar, trazer o cara de volta. Cara, isso numa segunda. Segunda de manhã ele chegou lá, e aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vem tomar um café aqui, ver como é que tá as coisas e tal. Cara, ainda bem que você chegou. A gente acabou de ser atacado. Nossa. Aí o cara, porra, que arrependimento. Que arrependimento. Que arrependimento. Nem vim aqui pra isso, mas já que eu tô aqui, né? Então, assim, é uma boa tática também. Tô brincando, mas é uma questão que acontece bastante. Às vezes o cara sofre muito, ou sofre uma perda muito grande. Aí sim ele se conscientiza ou conscientiza as áreas de negócio que ele precisa ter uma equipe de segurança, precisa ter soluções, precisa investir dinheiro nisso. A gente sempre, quando vai implementar qualquer coisa, qualquer solução que seja, né? Aí falando em termos de Unisoma, a gente sempre dá uma olhada para ver se tudo que a gente está fazendo, principalmente quando a gente está atuando com uma aplicação que está aberto, cara, isso tem que ser prioritário. Né? Para a gente entender, esse ambiente é seguro, eu vou conseguir transitar nossos dados aqui com segurança, tudo. Tá dentro de uma área ok? Beleza, seguimos. Se não, é difícil. É difícil. Acho que eu vou aproveitar aí essa dica e esse conselho. Gente, não esperem acontecer com vocês, né? É isso aí, não esperem. Para fazer algo a respeito, tá? Como o pessoal falou aqui, a segurança é boa quando você não percebe que eles estão trabalhando, viu? Então, fica aí a dica para vocês. A gente precisa encerrar por aqui. Já deu nosso tempo, infelizmente. É muito legal o papo, gostei muito de conversar com vocês, aprendi bastante hoje. Muito obrigada aqui pela participação. Nós agradecemos. Para o pessoal que está aí escutando a gente, assistindo a gente, se quiser deixar comentários, sugestões, críticas, enfim, entre em contato com a gente. Tanto pelo site da empresa, unisoma.com, tem lá o nosso link para o Deep Talks, tem um lugar, um formulário para você deixar o que você quiser, o seu recadinho para a gente. Mas também qualquer rede social, Facebook, Instagram, LinkedIn, Facebook no YouTube mesmo. Quem estiver assistindo já deixa aqui na caixa de comentário, deixa seu like, se inscreve. Vocês sabem como é que é o esquema aí das redes sociais, né? E a gente se fala de novo no próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais.